Segundo Timóteo, capítulo 3, fala sobre a extrema corrupção nos últimos tempos. Então vamos meditar aqui, do primeiro versículo até o 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o teu nome. Que a tua palavra venha nos encontrar, ó Deus, decidido a te obedecer e guardar a palavra no coração para continuar na tua presença, Pai, apesar dos tempos difíceis e trabalhosos nos quais vivemos. Em nome de Jesus, pedimos mais graça, Senhor, assim seja. Amém. Extrema corrupção nos últimos tempos, e vemos aqui pecados que estão relacionados ao tempo que nós estamos vivendo. A gente pode reparar que as coisas realmente estão ficando cada vez mais difíceis. Esses tempos agora é um tempo realmente muito cheio de tribulação, porque nós nos deparamos com estas coisas. A gente fica como indo na contramão, né? Ou seja, o mundo querendo viver de uma maneira e nós queremos obedecer a Deus, e a gente se vê então muitas vezes constrangido, oprimido, e quando a gente decide andar na verdade, a gente encontra o que? Oposição. É como se fosse algo estranho dizer a verdade, andar na verdade, buscar viver de um modo agradável ao Senhor. Este é um tempo complicado, é que a gente vê assim, essa mistura maldita, essa confusão, e quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente fica mais assim, desgostoso das coisas daqui, e a gente assim fica pedindo a Deus misericórdia, porque de um lado e do outro, em qualquer lugar que a gente vá, até mesmo nos lugares distantes, a gente encontra esse tipo de coisas que são tristes, né? Desagradáveis. E então nós vemos aqui neste mundo, neste presente momento que vivemos, pecados que desagradam ao Senhor e que nós devemos, como a Bíblia diz, afaste-se destas coisas, não queira isto, porque não convém à vida do cristão. E aí a gente vê o que? O mundo hoje deturpando o significado do amor. Para aquele que não tem o Espírito Santo, o que se resume no amor? Ir para um motel, toda festa que tem, motel, né? Promiscuidade, prostituição, iniquidade. A gente vê que no resumo de tudo isso aí que a gente ouve e vê, é isto: as pessoas vivendo de uma maneira desregrada, chamado este desejo incontinente, né, desenfreado, a busca desenfreada do prazer. O termo é hedonismo, é o tempo que a gente vive, a busca desenfreada, sem controle do prazer. A gente observa isso que na televisão,
as músicas, né? As coisas que antes eram escondidas, agora estão aí, ó, para todo mundo ver. As pessoas também vivendo deste modo, sem nenhum pudor, sem nenhum respeito nem a nada, nem a ninguém. Então este é um pecado que nós devemos nos afastar dessas coisas, porque a gente vivia na vida passada desta maneira, dominado por estes desejos, né, mundanos, que aborrece ao Espírito Santo. E já que agora nós somos do Senhor, qual é o nosso prazer? Prazer é estar com o Senhor, é estar aqui, não? É buscar Ele enquanto se pode achar, recrear no Senhor, satisfação no Senhor, alegria, paz, contentamento no Senhor. Não que Deus esteja dizendo, você agora não pode brincar, você não pode se divertir. Não, o Senhor não está nos impedindo de nada disso, mas a gente tem que ter cuidado, né? Fazer tudo para que o nome do Senhor seja exaltado. Nós temos alegria, temos o Espírito de Deus, temos satisfação, e esse coração grato nos faz a gente estar mais próximo do Senhor, e detestando estas coisas que no mundo a gente vivia a buscar, achando que encontrava nela o que? Paz. Mas não existe paz. E por que as pessoas estão assim? Amante de si mesmo, amantes da sua próprio destino, não estão interessados em realmente serem devotos ao Senhor, a Cristo, agradecer a Ele. Amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, é o que a gente vê no mundo, e nós temos que vencer estas tentações, e ser luz e ser sal, onde quer que a gente esteja. Isto é um pecado que a gente vê aí, não é? Dominando as massas, as pessoas pelas ruas, se rebolando, mostrando suas partes íntimas, e todo mundo achando legal, maravilhoso. Mas esse caminho aí é um caminho de trevas. O que é que vai dar isso aí? Abismo. Qual é o futuro de tudo isto? A gente vê uma geração perdida, porque não precisa ir muito longe, é só olhar. Se não se arrepender, se não mudar, se não se voltar para Deus, qual vai ser o destino de uma geração que está desta maneira vivendo, desregrada, sem o conhecimento de Deus? O que é que vai dar isso aí? Segunda coisa, que a extrema corrupção deste mundo nos mostra. Já reparou que ninguém quer obedecer? Desobedientes a pais e mães, blasfemos das autoridades, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Não tem nenhum respeito às autoridades. Olha como está o Brasil, parece uma terra sem ninguém. Hoje não, a gente não tem nem confiança naqueles que representam, né, a superioridade, né? Quem devia dar exemplo, servindo aos bandidos, soltando os meliantes, e a gente fica assim, desse jeito. O que é que pode me valer? A gente está no momento
como o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. Então, a extrema corrupção neste tempo chega ao ponto de as autoridades serem desrespeitadas. Não existe mais temor. E só quem deve apresentar estas coisas é aquele que tem um pouco de princípio, né? Que guarda os bons costumes, que há algum louvor, se existe coisas de boa fama. Então, o cristão, ele deve prezar por conservar estas coisas, porque é proteção para a sua vida e também para a sua família. Então, nós vemos hoje, nas escolas, o professor não pode mais reclamar, Ai do mãe e pai foi dizer alguma coisa para o filho, é capaz de os filhos se levantar e bater e dizer que é isso mesmo. E se essas coisas estão acontecendo, como é que vai se obedecer a autoridade no trabalho, a sua liderança na igreja? Então, isto é o sinal dos últimos dias, porque está aqui previsto que sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, complicados, por causa desta realidade. Não existe mais o amor esfriando, o respeito, a consideração desaparece, e o lema hoje é: os incomodados, que se mude. Então, quem estiver aborrecido, se mude, porque dizem os desobedientes vai fazer zoada, e assim está. Aí a gente pergunta: qual é o futuro desse pessoal vivendo desse jeito, atraindo maldição para si mesmo? Nenhum respeito a ninguém, nenhum respeito até o lugar onde vivem. Então, desta maneira está o mundo. E, pasmem, não somente estas coisas a gente está vendo fora da igreja, que pode se notar assim: não, lá fora, isso aí não é admirável, isso aí a gente já está acostumado a ver todo dia, toda hora, todo momento. Só que esta corrupção, ela está atingindo também a própria igreja. A igreja também está a sofrer, como diz aqui no versículo 5, tendo aparência de piedade, aparência, mas negando a eficácia dela. É só uma capa. Destes, então o conselho é para aqueles que querem preservar as coisas honestas, as coisas que devem ser para agradar ao Senhor, destes afasta-te. Ou seja, rejeita, não seja cúmplice das obras das trevas. Então, existe hoje liderança que está fazendo da sua igreja boate, transformando os seus púlpitos em palcos de show. É isso que está acontecendo. Músicas, para satisfazer o ego humano. E quando termina aquela aparência de santidade, vão tudo por aí, se entregar uns aos outros, e aí depois volta para dentro do recinto, dizendo que está louvando a Deus, mas é só aparência. E quem muito tem a dizer sobre esta vergonha é quem anda no meio e sabe muito bem da realidade. Mas quem vê assim a aparência, está tudo bonito, tudo legal, tudo maravilhoso, um revelando para outro, outro dizendo que isso, que Deus vai fazer aquilo e tal. Mas quando você procura observar, não é nada disso, é só aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, ou seja, é tudo
hipocrisia. É tudo mentira, vaidade, está igual ao mundo, voto de tolo. Por isso que o Senhor disse: não aguento mais as vossas festas, luas novas, sábado, o sangue de bodes, de animais, eu não aguento mais, diz o Senhor, porque é tudo aparência, e Deus não se agrada de voto de tolo. Nós temos que aprender a continuar na presença do Senhor, na nossa simplicidade, na nossa modéstia, mas buscando agradar ao Senhor e não agradar o mundo. Muitos estão assim, desta maneira, agradando o mundo, satisfazendo as pessoas, mas contrariando os conselhos do Senhor. A Bíblia diz: importa agradar a Deus e não aos homens. O céu não se alcança de qualquer jeito. O céu, a Bíblia diz, a porta é estreita. Ao mundo é a porta larga. Não tem esse compromisso, não se tem reverência, não se tem respeito. E o que está acontecendo? Estas coisas também no meio das coisas religiosas. O amor não a Deus, mas a indecência, a sensualidade. Pessoas indo à igreja para atrás de namoro, um brigando com o outro porque um tomou o outro do outro, e lá vai. É isso que a gente vê. Todo mundo buscando se vestir apertadinho, bonitinho, para atrair atenção, mas não para agradar o Senhor. E quando se vai, ai do pastor que vá falar alguma coisa, que vá reclamar, é capaz de ele ser banido dali, porque não pode não, tem que deixar, é liberdade. É isso que está acontecendo, sem diferença. E na religião, aqueles que deviam dar o exemplo, se aproveitando para o quê? Enganar, preocupado com o seu bolso, e aí incentivando as pessoas também a serem avarentas, a serem gananciosas, a terem paixão por este mundo, a viver aqui e agora, mas quando chega da hora de a gente louvar ao Senhor, mesmo em meio à perseguição, à tribulação, como Jó uma vez disse à sua mulher, quando ela disse para ele, a incentivando: amaldiçoaste teu Deus e morre. Mas ele: estás louca, mulher. E ele, apesar de tudo que padeceu, ele não colocou sobre Deus nenhuma culpa, mas se manteve fiel. E aí a gente encontra um bocado de heresia, enganando as pessoas, e quando chega na hora da prova, para se ver se a pessoa mesmo é convertida, ali então ela se decepciona com a religião e vai embora e não volta nunca mais, porque vem em busca de ficar rico e de seu desejo ser satisfeito, fazendo o Deus um Deus como se fosse um serviçal. Se ele não me agradar, se ele não me dá o que eu estou pedindo, eu vou desistir, eu não quero mais saber. Nós não estamos aqui para entender as coisas deste jeito. Nós estamos na igreja para conhecer a Jesus, o Senhor de todas, cada um de nós, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades. Nós fomos batizados na água, dizendo: Senhor, eu serei fiel a Ti até o fim da minha vida, nada vai me separar do Teu amor. Eu sou agora Teu, Senhor, eu sou de Jesus, a minha vida pertence ao Senhor, não é de um no outro. Eu quero viver para Deus, eu quero agradar o meu Senhor que me salvou, que me libertou, me perdoou. Eu agora sou de Jesus. É para isso que nós somos chamados.
no momento difícil, complicado, a gente não desistir. Eu confesso, continuo confessando, Jesus é meu Deus, é o meu único e suficiente Salvador, e eu não vou desistir. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no versículo 7, fala de estes que se dizem religiosos e que aprendem sempre, ou seja, sempre estão em contato com as coisas religiosas e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque vivem desse jeito, deixando a corrupção tomar conta da sua vida. Aí fica impossível, né? Mas a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 12, do capítulo 3, e também todos os que piamente, ou seja, de modo santo, piedoso, querem viver em Cristo Jesus, vão padecer perseguição. Por que serem perseguidos? Porque o mundo diz assim, minta, defraude, faça coisa errada, roube, porque está todo mundo fazendo isso, traindo, está todo mundo traindo, está todo mundo orgulhoso, obstinado, todo mundo buscando o seu próprio prazer. Então você tem que ser assim também. Você tem que ir no ritmo deste mundo. Se você não for no ritmo deste mundo, você não presta. Você não fica mais no rol da amizade. Você é desconsiderado. Você é excomungado. Mas a palavra do Senhor diz, os que quiserem viver de maneira piedosa em Cristo Jesus vão sofrer perseguições. Mas tem uma coisa, apesar de tudo, versículo 13, os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O Senhor diz que é santo, santifique-se mais, e quem não é, se suje mais. Mas com certeza o Senhor diz que os homens maus, enganadores, estão indo de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, igreja do Senhor, eu e você, permanece naquilo que aprendeste. O que é que a gente tem aprendido de Cristo? Viver com Ele, né? Amar a Ele, agradecer a Ele, seguir no caminho da justiça, no caminho do Senhor. Tu, porém, permanece, continue, não olhe para trás, não se deixe levar. Breve estaremos pisando na terra prometida. Confia no Senhor, Deus prometeu, Ele é o fiel. Aquilo que há de vir virá. Não, o Senhor não vai atrasar. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Nós não fomos ensinados pelo Espírito Santo. E de que foste inteiramente inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Jesus tem nos ensinado. O Espírito de Deus tem nos ensinado. Portanto, irmão e irmãs, esta exortação continua a ecoar em nossos corações, entre nós. Persevere, continue. O Senhor está vendo tudo. Ele não vai deixar de contemplar a fé, como diz o cântico: tua fé Jesus contemplará. No fim da estrada, Ele vai coroar os fiéis. Sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de vida eterna. É isto que nós buscamos, o fim da nossa fé, a salvação das almas.
estas coisas aí do mundo, que passou, passou. Não queremos mais, porque é ilusão, é mentira, é destruição. Estas coisas nós sofremos e sabemos o que isso representa: destruição, trevas, não é? Doença. Não tem nada de bom, é tudo falso, é tudo ilusão. Mas quando nós conhecemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente entende o significado do amor, o amor verdadeiro, real, o que significa temor ao Senhor, e saber, aleluia, que não é a religião que nos salva, não é o nome da igreja, mas é Jesus. Aleluia, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então o mundo está do jeito que está, é extrema corrupção, indo de mal a pior. Mas o Senhor espera de nós, igreja de Deus, que o nosso caminho seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Como tem uma canção que representa esse texto bíblico, que diz assim: o caminho daquele que despreza a Deus é escuro, igual a noite sem luar. Bem sabe ele em que tropeça e cai, sem saber onde caiu. O caminho do que ama a Deus é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até o dia clarear. Luz da aurora clarear, até o romper raiar. É assim o caminho do justo, até chegar à luz perfeita. Sabe qual é a luz perfeita do dia? A luz do meio-dia. Quando diz, ó, que horas são? 12 horas em pino, sem sombra. Este é o caminho dos cidadãos do céu, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia! O mundo está assim, corrupto, mas vamos ser como Jesus, como ele diz: sede santo, como eu, Senhor, eu sou santo. Vamos procurar ser semelhante a Jesus, porque este é o caminho da excelência, é o caminho dos cidadãos dos céus.